Boa noite. Todo ano, cenas de tragédias causadas pelas chuvas se repetem pelo Brasil afora. O que precisa ser feito para mudar essas imagens e prevenir os desastres naturais? Para nos ajudar a responder essa e outras questões, convidamos no 3 a 1 o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Participam também do nosso programa o professor de Engenharia da Universidade de Brasília, Dikran Berberian, e a jornalista da Agência Brasil, Carolina Gonçalves. Nós vamos assistir agora uma reportagem sobre essas tragédias. Você já sabe o que acontece no mês de janeiro. Os moradores da região serrana do Rio também sabem. Em muitas cidades de Minas Gerais, a população fica alarmada. A chuva é tida como a grande vilã do verão. Mas todo ano, as tragédias se repetem e os governos parecem ser pegos de surpresa. Desde 2011, os desabrigados das cidades de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, esperam pelas novas casas que os municípios prometeram construir com dinheiro vindo de uma verba emergencial do governo federal. Nesse longo período, Teresópolis teve, inclusive, um prefeito cassado por uso indevido dos recursos públicos. A recuperação da cidade ficou para depois. Esse ano, a calamidade atingiu o distrito de Xerém, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As chuvas não causariam tanto estrago se o ex-prefeito tivesse mantido os serviços de coleta de lixo. Como perdeu as eleições de outubro, deixou a população sem esse serviço básico. O resultado foi transmitido para todo o país logo nos primeiros dias do ano. O Rio de Janeiro é o estado mais castigado em 2013. A Defesa Civil estima que pelo menos 200 mil pessoas foram afetadas. Muitas famílias já puderam voltar para suas casas e recomeçar a vida, mas quase 5 mil ainda estão desabrigadas em 7 cidades. Dados da ONG Contas Abertas mostraram que o governo federal disponibilizou 5,7 bilhões de reais para o combate às enchentes em 2012. Desse total, apenas 1,8 bilhão realmente foi utilizado, ou seja, 32% dos recursos. Quem perde com isso é o cidadão, que de uma hora para outra se vê no meio de uma verdadeira enxurrada, sem casa, sem família e sem respaldo governamental. Ministro, todo ano acontece isso. O governo faz um balanço e constata que a execução orçamentária foi precária. O que leva isso a acontecer? Uma política de superávit fiscal que segura o dinheiro que está no orçamento? Ou é realmente um problema de má gestão, o dinheiro não chega, o dinheiro chega desviado, ou o dinheiro não é aplicado porque não tem projeto? O que acontece? Luiz Carlos, primeiro tem divergências em relação aos números. Nós fizemos um balanço quando da nossa visita ao Rio de Janeiro para assistir a população de Xerém, Duque de Caxias. O governo, no ano passado, teve uma previsão orçamentária para enfrentamento a desastres naturais da ordem de 12 bilhões. Empenhou, ou seja, contratou, conveniou, em torno de 10 bilhões. E desembolsou 7 bilhões e 700. Desses 7 bilhões e 700, 1 bilhão e 400 milhões foi para assistir a população. São ações emergenciais. 2 bilhões e 600 foram em créditos, seja financiamento do BNDES, Caixa Econômica ou crédito emergencial do Banco do Nordeste. E mais de 3 bilhões e 600 foram pagos em ações preventivas. O que nós precisamos é mudar o jogo. 2012 marca o início da virada desse jogo. É gastar mais em prevenção e menos em remediação. A dificuldade para poder liberar recursos, que eu posso aqui destacar, é que não existe uma carteira de projetos. Se você demanda aos municípios, demanda aos estados projetos para serem feitos na área de prevenção, você vai identificar muito poucos projetos elaborados. Foi por isso que a presidenta Dilma, em agosto do ano passado, lançou o programa PAC Prevenção. Nós temos hoje uma carteira de projetos que foram selecionados da ordem de 20 bilhões, recursos que serão aplicados em obras de drenagem, macrodrenagem, proteção de morros, reforço de encostas e também voltados para enfrentar os problemas de estiagem que são recorrentes no Nordeste e no Rio Grande do Sul. Hoje, portanto, o governo indica para os estados
e para os municípios, sobretudo os municípios de alto risco, que deseja ter uma carteira de investimento permanente. Mas para que a gente possa melhorar o fluxo de recursos, os desembolsos, nós temos que ter projetos de qualidade que possam acelerar e agilizar a liberação de recursos. Ministro, pouco mais de um ano depois desse desastre de janeiro de 2011, a gente voltou a algumas cidades pela Agência Brasil, uma delas Teresópolis, e a gente vê que muitas das obras que foram prometidas pelas autoridades locais não tinham sequer começado um ano depois. Isso, dragagem de rios pequenos que isolam algumas comunidades, algumas pontes que tinham sido construídas precariamente pelas comunidades e que, se não fossem construídas, ficariam isoladas, foram reconstruídas precariamente pelas comunidades. Como a gente faz para assegurar que essa carteira não se perca novamente em promessas? Olha, Carolina, vou citar dois exemplos, o das pontes e das unidades habitacionais. Das pontes, a dificuldade foi o quê? Foi de ter as licenças ambientais dos próprios órgãos ambientais, no próprio estado do Rio de Janeiro, para você fazer projetos novos. Não era reconstruir a ponte com a mesma vazão. Era preciso que os anos de recorrência saíssem de 25 para 50, para 75, para que uma ponte não voltasse a cair com a repetição de um episódio semelhante. Então, a demora de licenciamento da nova ponte com a nova vazão terminou atrasando a construção. O Ministério da Integração repassou 80 milhões para o governo do estado do Rio de Janeiro para recuperar mais de 50 pontes, ou reconstruir mais de 50 pontes. Então, eu diria que uma das dificuldades é, sim, a agilização das licenças ambientais. A outra problema sério que enfrentamos ali na região serrana e foi enfrentado pelo governo do estado do Rio de Janeiro é a identificação de áreas seguras. Não se pode construir as novas unidades habitacionais em áreas de risco. Era preciso encontrar e identificar áreas seguras que você teve que desapropriar pelo governo do estado. Então, os processos de desapropriação são lentos, porque esses terrenos pertencem a privados e você não tem a posse para poder oferecer à Caixa Econômica Federal para que as unidades habitacionais pudessem ser iniciadas. Então, isso atrasou. E isso nos remete a um debate. É preciso haver mudanças na legislação para que a gente possa agilizar os investimentos nessas áreas de risco, seja da licença ambiental, seja dos atos de desapropriação, seja até mesmo uma coisa que é esdrúxula. Por exemplo, tocar uma obra de emergência, você tem que começar e terminar ela em 180 dias. Você não termina uma obra de macrodrenagem, de reconstrução de uma ponte, em 180 dias. E aí você termina colocando dificuldades para que o governo, seja estadual ou municipal, possa contratar e licitar de forma mais expedita. Esse debate a gente fez aqui no Tribunal de Contas da União, motivado por uma série de governadores de estado, também por parlamentares federais, para que a gente possa ter alteração na legislação que permita agilizar esses investimentos. Ministro, essas mudanças, elas podem, por exemplo, evitar que as medidas estruturantes acabem se perdendo num calendário eleitoral, por exemplo? A cada mudança de prefeito, a cada mudança de governador, todas as obras param ou são repensadas? É possível contemplar isso nessa mudança? Eu diria que justamente o que nós estamos fazendo é evitar que as iniciativas, sobretudo os investimentos de caráter estruturante, de caráter preventivo, fiquem ao sabor de uma gestão ou de um prefeito. A ideia é ter uma carteira permanente de investimentos com bons projetos. Por isso, o lançamento pela presidenta Dilma do PAC Prevenção, onde os projetos estão sendo selecionados. Por exemplo, o Rio de Janeiro é o estado mais bem contemplado, com 2 bilhões e 800 milhões de diversos projetos que serão executados ao longo dos próximos 4 anos. E a gente, então, espera de que, ao longo dos próximos anos, a gente possa assistir menos tragédia, ou seja, reduzir o número de óbitos que ocorre quando da enchente, quando da inundação, quando do deslizamento, e também minimizar os prejuízos materiais. Ministro, desde adolescente, depois de muita decepção com os resultados das ações políticas, eu e certamente toda a comunidade já aprendemos a não acreditar em promessas políticas.
Mas hoje eu tenho que confessar que eu sou um arauto de boas notícias, porque meses atrás, quando estivemos juntos, o senhor me falou num programa de levantamento de áreas de risco e contratação de equipe técnica competente. Eu acreditei parcialmente no que o senhor me informou. Fui e verifiquei, porque os técnicos são meus conhecidos, e verifiquei que realmente está havendo essa contratação de pessoal competente, não pessoas indicadas ou técnicos por interesses outros. Isso me alegrou muito. Mas eu queria saber mesmo que certamente todo cidadão como eu, principalmente a vítima que está morando no sopé de uma encosta ou numa área de várzea muito plana que vai da enchente, quando isso pode virar realidade? Eu sei que o senhor tem uma série de problemas, entraves, com leis arcaicas, com questões ambientais sérias e bloqueadoras, mas quando realmente é que isso pode, sem muito otimismo, virar realidade? Olha, professor, é importante que a gente possa destacar de que essa mudança de atitude que começou a ocorrer a partir de 2011 e se materializou na implantação do novo SENAD, que é o nosso Centro Nacional de Alerta a Desastres Naturais. Nós funcionávamos de forma precária, menos de 60 metros, menos de 15 técnicos. Hoje, nós temos um espaço de mais de 600 metros, mais de 90 profissionais que foram contratados através do concurso público e que trabalham em regime permanente de 24 horas para oferecer a informação, a boa informação para as defesas civis de estados e de municípios. E estamos investindo pesado também para melhorar a capacidade brasileira de predição. Ou seja, o desastre natural vai sempre ocorrer, seja a chuva pesada, seja a inundação, seja a seca, seja o deslizamento, mas é importante que a informação chegue a tempo e a hora àquelas comunidades que vivem em áreas de risco. Por isso que nós começamos o mapeamento, já mapeamos nesses últimos 2 anos mais de 400 municípios através de técnicos da CPRM. O Ministério da Integração vai complementar esse trabalho fazendo o que nós chamamos de mapeamento de intervenção, para que a gente possa levar para o Estado ou para os municípios que têm essas áreas de risco, qual é a intervenção a ser proposta. Nós não vamos entregar o projeto pronto, mas nós vamos entregar uma proposta de intervenção que vai demandar a elaboração de um projeto para que a gente possa incluir ele na nossa carteira de investimentos, para que a gente possa prevenir. Ministro, nós temos um depoimento de uma professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, relatora especial da ONU para o Direito de Moradia, a Raquel Ronick, que nós vamos mostrar agora e gostaríamos que depois o senhor comentasse. Em primeiro lugar, a lógica das enchentes e dos danos que ela provoca tem muito a ver com a forma como as cidades se organizam para a gestão do território, ou seja, a maneira através da qual o território é ocupado. No Brasil, a gente não tem nenhuma tradição de planejamento do território, ou seja, de pensar exatamente como ocupar os lugares antes deles serem ocupados. E é muito importante dizer que isso não tem a ver apenas com a forma de ocupação da cidade dos mais pobres, ou da cidade autoconstruída, ou das periferias, ou das favelas no Brasil. Não, isso é uma lógica de ocupação em geral do território brasileiro. A palavra de ordem no Brasil é sair ocupando. Eu concordo 100% com a professora. Na realidade, Luiz Carlos, se a gente parar para pensar, a lei que exige, que obriga os municípios brasileiros a ter um plano diretor urbano é de 2003. Ministro, toda essa forma perversa de ocupação do espaço urbano, sobretudo nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades, foi se acumulando ao longo de muitos anos. Em 80 e 90, o Brasil praticamente não teve investimento público. Não teve investimento em transporte de massa, não teve investimento em habitação, não teve em educação e saúde. Os investimentos públicos brasileiros começam a, digamos, a existir ou a se recuperar no final do governo Fernando Henrique Cardoso e, sobretudo, a partir do governo do presidente Lula. Uma grande contribuição que nós estamos oferecendo a essa situação que a professora aponta é o programa Minha Casa Minha Vida. Já temos 1 milhão de unidades que estão sendo entregues.
E temos mais 2 milhões de unidades habitacionais contratadas. E essas unidades estão sendo construídas em áreas seguras. Então, na medida que a gente for acabando com a nossa dívida social, do ponto de vista de oferecer casas dignas e adequadas aos trabalhadores, ao pessoal de classe média, de baixa renda, nós também vamos melhorando o perfil da ocupação nas nossas cidades. Me desculpe, Claro. nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco e aí a gente continua a nossa conversa. Até já, daqui a pouco a gente continua a entrevista com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Voltamos com 3-1, que hoje debate as causas e as consequências dos desastres naturais provocados pelas chuvas no Brasil. Estão aqui conosco o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, o professor de engenharia da UNB, Dikran Berberian, e a jornalista da Agência Brasil, Carolina Gonçalves. Nós vamos retomar a nossa conversa com a pergunta do nosso professor, que ficou no ar no bloco anterior. Muito bem, a professora tocou ou disse 3 palavras mágicas com relação ao inchamento urbano das cidades. Minha prezada professora, o que acontece também nesses assentamentos regulares é a questão política que está intervindo criminosamente nessas áreas. O que a gente precisa começar a deixar para o passado nesse Brasil é que a política de que faça irregular, que eu regularizo. Se você tentar aprovar um projeto ou construir aprovando esse projeto dos canais competentes, você não vai conseguir. Portanto, faça irregular, que eu regularizo. Ou seja, os políticos e candidatos sabem que aqueles moradores estão numa área de risco e que poderão, inclusive, morrer, prometem a eles, olha, se eleito, eu vou te solidarizar, vou te assentar, vou fazer o seu projeto. Esse tipo de político, como eu disse, já tem que ficar no passado do Brasil. Eles não são só assassinos, eles são assassinos culposos e dolosos, porque sabem que vão matar muita gente. E você que está nos vendo agora, o Brasil é muito grande em termos de proporções. Geologicamente, geotecnicamente, nós temos vales e morros. Esse ano vai morrer mais gente. O ano que vem vai morrer mais gente, mas eu espero que diminua, porque em 8 anos não se corrige isso não. Então, não se iluda. Se alguém prometer resolver esse problema das nossas dimensões, que ficou na gaveta 20 anos e agora é retomado, não é sério. Portanto, o esforço vale. A ideia, então, é baixar o nível de acidentes e mortes e gasto do dinheiro público. Com relação à questão urbana, eu queria dizer para a senhora, professora, que muitas cidades, como Brasília, que é o grande exemplo que foi construído por inteligências superiores, tem plano diretor. Mas esse plano diretor, novamente, sofre a intervenção de políticos e tráfico de interesse, modifica o plano diretor para construir em áreas de descompressão urbana, áreas que deviam ser verde, para evitar de sobrecarregar a infraestrutura e matar a qualidade de vida do nosso povo. Portanto, nós temos que conseguir continuar nesse caminho de uma melhora dos nossos políticos, olhando mais para o lado da honestidade pública e não do seu bolso. Nós precisamos de cidadãos também como políticos, não só como povo, como nós. Ministro, em 2011, depois do desastre, a imprensa internacional criticou muito as autoridades brasileiras, apontando inclusive o desastre como uma consequência de uma negligência criminosa, como o professor estava falando, falando de demagogia, de interesse eleitoral, interesse inclusive empresarial de algumas autoridades locais. A gente tem como reverter, como responder essa crítica de uma outra forma 2 anos depois? Existe uma mudança de... Carolina, aqui, o que está aqui no cerne do debate é saber escolher bem. O professor acabou de dizer, Brasília tem plano diretor, foi uma cidade planejada, traçada, né? E ainda assim nós encontramos distorções graves aqui em Brasília que têm provocado uma série de situações que poderiam ser evitadas. Então eu acho que a gente só avança na medida que a gente tem um bom legislativo, um bom executivo, uma boa justiça,
Porque teve momentos aqui nesse país também que diversas autoridades, não só o político, mas diversas autoridades estimulavam a invasão e prometiam a regularização. Isso não se dá apenas na cena do político eleito, das câmaras ou das assembleias. Ocorreu também de membros do Poder Judiciário se arvorar para poder legalizar habitações em áreas de risco. Então, eu acho que é preciso, portanto, ter um processo de conscientização cada vez mais profunda, né? Apostar na democracia, apostar na escolha, na capacidade de julgamento do nosso povo, da nossa população e fazer com que as leis possam ser cumpridas. Ministro, só a propósito disso, o professor Milton Santos, já falecido, ele dizia o seguinte, que os grandes interesses econômicos, e no caso das nossas cidades, o dinamismo do setor imobiliário vamos dizer assim, é um interesse econômico poderoso que gera emprego, gera renda e ele, de certa maneira, é um dos fatores assim que exercem maior pressão sobre a ocupação do solo. E aí, voltando ao professor Milton Santos, ele dizia o seguinte, que quando as políticas públicas são hegemonizadas por esses grandes interesses, o povo resolve, vamos dizer assim, pelos seus próprios meios, os seus problemas. Vamos dizer assim, são as soluções da vida banal que a gente vê no mercado informal, que a gente vê nas ocupações irregulares, que a gente vê nos movimentos de sem-teto, no caso das cidades, nas invasões de terras públicas, de prédios, enfim, dos espaços urbanos, que muitas vezes são tratados como reservas de valor pelos interesses imobiliários. Como, na sua opinião, equilibrar essas duas coisas? Quer dizer, ter uma justa relação com o mercado imobiliário, com a construção civil, que gera emprego e renda e permitem que você construa uma cidade moderna, com novos padrões habitacionais, e, ao mesmo tempo, atender essa massa da população que não tem casa, que não tem moradia e que não tem espaço urbano para a construção dessa moradia. Porque, por exemplo, no programa Minha Casa, Minha Vida, muitas das dificuldades é encontrar áreas adequadas para construir as habitações, mesmo tendo recursos para isso. Porque é por causa dessa questão vamos dizer assim, das reservas de valor com relação ao mercado urbano. O que o governo está fazendo para enfrentar isso? Luiz Carlos, eu acho que tem que fazer mais do que nós estamos fazendo. Eu acho que a solução para isso é incluir mais do ponto de vista social. Em 2 anos, nós tiramos da pobreza 19 milhões de brasileiros. Na medida que essas pessoas ascendem socialmente, elas têm acesso à informação, à educação, com mais renda, elas têm uma maior capacidade de consumo, ela tem uma visão mais crítica da própria realidade social onde ela está inserida. Então, hoje, para orgulho de todos nós, o Brasil é um país de classe média, e uma classe média que vai exercer o seu poder de crítica, de cobrança, de escolha. Então, eu acho que para que a gente possa equilibrar essa equação, onde os poderosos interesses econômicos existem em qualquer sociedade, não é só na sociedade brasileira, eles têm que ser, digamos assim, acomodados, ou eles têm que ser contrapostos pelo interesse maior da população. Mas essa população tem que estar bem do ponto de vista social. Eu vou só citar aqui uma contradição, assim, que eu acho que é muito relevante, porque é uma coisa difícil de resolver. Que é a seguinte, é a contradição entre o nosso modelo de transporte e a ocupação racional do espaço urbano. Quer dizer, um modelo de transporte que se baseia no transporte individual, né, cujo setor mais dinâmico é o transporte individual, e as políticas, vamos dizer assim, econômicas dos governos sucessivos fomentaram isso, até por causa da questão do emprego, da renda, vamos dizer assim, uma reversão desse padrão de ocupação das cidades, das regiões metropolitanas, que está chegando a um esgotamento. Eu concordo com você, mas eu acho que nós temos condições de ter uma postura de otimismo e de esperança. Eu vou lhe dar só um exemplo. O Brasil é hoje o país que tem o maior programa ferroviário do mundo.
Há muitas décadas que não se investiu em ferrovias, né? Os investimentos em transporte de massa, como metrô, BRT, seja em função dos eventos que nós vamos realizar, de Copa do Mundo, de Olimpíada, esses investimentos estão se multiplicando. E isso vai ajudar também a resolver a questão urbana. Porque não se investia quase nada, você tem razão. Bota 10 anos para trás, quais eram os investimentos que existiam em transporte de massa no Brasil? Se você tirasse ali o estado mais rico da federação, que é São Paulo, era quase nada. Mas, ministro, no dia a dia das cidades, em quanto tempo a gente pode esperar isso? Porque essa incoerência é o tipo de justificativa que se dá por famílias que não querem deixar áreas de risco para serem removidas para outras áreas que os governos locais indicam como seguras, porque estão longe dos centros urbanos, porque não tem transporte para acessar com uma certa agilidade o seu local de trabalho, o sistema de saúde. Em quanto tempo a gente pode ver uma mudança dessa no dia a dia? Porque isso é uma... Depois que o senhor falar, mas existe um parâmetro fundamental entre crescimento de uma cidade e inchamento. Mas, por gentileza, eu te cortei. Não, é o que eu estou dizendo, não teremos respostas, digamos assim, fáceis, nem respostas rápidas para todo esse passivo que se acumulou, fruto de muitos anos. Mas cada atitude é importante ser destacada. Por exemplo, nós estávamos aqui falando de Duque de Caxias, lá em Xerém. Eu estive lá. Né? A atitude do prefeito Alexandre Cardoso já é outra. Então, ele está desapropriando 250 residências que ficam à margem do rio. Para tirar, para retirar. Aquele Xerém é recorrente, eu só citar o episódio. Eu era repórter da Última Hora, nessa época. E aí tinha um interventor em Xerém, que era um general, Carlos Marciano de Medeiros. E ele convidou o Marechal Dutra, que ainda era vivo, foi presidente da República e apoiou o golpe militar de 64, para inaugurar uma avenida em Xerém com o nome dele. Quer dizer, a Avenida Marechal Dutra, que ele tinha mandado pavimentar, que era a principal avenida de Xerém. E o secretário de obras era um coronel, um major do Exército. Os militares administravam a cidade. Aí caiu uma tromba d'água em Xerém e varreu a avenida. Eles suspenderam a inauguração porque a chuva carregou todo o asfalto da avenida, deu uma confusão, demitiram o major, isso na década de 70. Uhum. Então, quer dizer, esse problema de chuva, de tromba d'água em Xerém, que está encostadinha ali da Serra do Mar, na subida de Petrópolis, é recorrente. Correto. Como é que se justifica uma situação como aquela que a gente viu na televisão? O Zeca Pagodinho era o mais equipado para atender as pessoas que estavam naquele sufoco ali durante a enchente. Quer dizer, a Defesa Civil simplesmente não existia. Uhum. Não é necessário um plano de contingência que possibilite o deslocamento rápido nos estados com forças federais, porque nós temos Marinha, temos Exército, temos Aeronáutica, nós temos Polícia Militar. Não é possível ter um dispositivo de contingência que permita você ficar de prontidão em função das previsões atmosféricas e rapidamente socorrer as regiões atingidas, porque a mudança climática é um fato. Nós teremos chuvas mais intensas, mais concentradas a cada ano, porque faz parte da situação do planeta. A gente só não sabe o local exato onde ela vai desabar, mas ela vai desabar. Você tá abordando, Luiz Carlos, um ponto importante, porque a prevenção não se faz apenas com obra. Você está falando de uma coisa que hoje já está na lei. Nós mudamos o marco legal da Política Nacional de Defesa Civil e uma das obrigações não é só mapear a área de risco, é ter um plano de contingência para cada área de risco dessa, como você bem apontou. E para ser justo, a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias funcionou bem. Eles foram alertados, eles estavam a postos, tanto assim que nós só registramos ali 2 óbitos. Então, um era um funcionário da SEDAI que estava trabalhando lá perto da estação de tratamento de água da barragem lá da SEDAI. Então, ali houve um trabalho de prevenção. E nós estamos insistindo nisso. Eu queria chamar a atenção que desde 2011 nós estamos realizando simulados.
Uma outra vez eu me encontrei aqui em Brasília recebendo a visita de um ex-diretor da Agência Federal Americana de Defesa Civil, do FEMA, perguntando a ele qual era a principal iniciativa que ele poderia destacar do trabalho dele. Ele virou para mim e disse: Fernando, insista e invista em simulados. Isso é uma questão de cultura. As pessoas têm que saber que o desastre natural vai ocorrer, é recorrente, mas elas têm que estar preparadas e orientadas. O que fazer quando ocorrer, para onde ir, aonde buscar abrigo, como proceder, qual atitude a tomar. Então, nós estamos investindo na realização de simulados, estamos investindo também na capacitação de técnicos de defesa civil. Nós temos 5.600 municípios brasileiros. Quando nós chegamos, não tinham 500 defesas civis municipais cadastradas. Tem na defesa 500, nós não tínhamos 500 cadastrados. Hoje nós já estamos com mais de 3.000 municípios cadastrados no Sistema Nacional de Defesa Civil. Depende muito do trabalho voluntário, quer dizer, você ter gente nas comunidades treinada para coisas básicas. Orientar as pessoas a sair de casa, claro, orientar as pessoas para onde ir. Os agentes comunitários de saúde serem mobilizados, as lideranças comunitárias, os bairros. Nós estimamos, Luiz Carlos, que em todas as defesas civis estaduais e municipais nós deveremos ter mais de 20.000 pessoas vinculadas às defesas civis dos estados e dos municípios. Que para a população brasileira ainda é um número pequeno. Muito pequeno, porque tem municípios em que a defesa civil funciona com 1 ou 2 pessoas. Então, é importante que a gente possa estruturar. Um dos mecanismos que nós estamos fazendo é institucionalizar a defesa civil na hierarquia, no organograma, na estrutura administrativa dos municípios. E o governo está estimulando, dando uma espécie de um kit, veículos, GPS, aparelhos, equipamentos, para que se tenha um mínimo para que a defesa civil possa funcionar. Num primeiro momento, nós estamos atendendo mais de 150 municípios, desses de mais alto risco. Então, é um trabalho que vai demandar tempo, Carolina, não é do dia para a noite. Como o professor falou, não será em 4 ou 8 anos que a gente vai ter um sistema de proteção ou de prevenção adequado. Mas o que eu posso aqui garantir a todos que estão nos assistindo é de que o governo brasileiro agora tem um caminho, tem uma diretriz clara. A presidenta Dilma colocou isso de forma muito clara. Nós vamos virar esse jogo. Nós vamos investir mais em prevenção. Em 2012, já investimos mais em prevenção do que em assistência à população. E vamos ampliar e multiplicar os investimentos em prevenção. Mas isso seguramente é um trabalho ainda para 10, 15, 20 anos. Você chega numa cidade americana como Los Angeles, por exemplo. Você chega naquela cidade e você vê canais de macrodrenagens de uma largura que você não acredita, porque aqueles canais tão largos ficam secos durante 10 anos. Mas vem uma chuva de recorrência de 100 anos, de 75 anos, e o canal está pronto lá para evitar a inundação das áreas habitadas ou das áreas industriais ou comerciais. Então, isso tem a ver também com a capacidade de investimento do país. Quando você vai construir uma obra rodoviária, quando você vai fazer uma ponte, você define qual é a recorrência. Eu vou fazer uma ponte que suporte aqui a maior chuva dos últimos 25 anos. A maioria das obras de engenharia do Brasil, a recorrência é 25 anos. Estados Unidos é 75, 100. E nós estamos começando a ampliar para as nossas novas estradas, a recorrência já é de 50. Porque essa tromba d'água lá de Xerém tem o quê? Pois é, qual é a recorrência? 40 anos. Ocorre de 40 de 50 anos. Agora, tudo que você faz, a avenida, a ponte, o bueiro, e as pessoas precisam compreender. Por que você faz com a recorrência menor? Você não tem dinheiro. Não tem capacidade de investir. Mas agora o que é que está ficando claro? Aquecimento global, mudança de clima, né? A população cada vez morando nas áreas urbanas, a metropolitanização das áreas brasileiras. A população mora nas regiões metropolitanas. Então, você não tem jeito. A agenda, digamos assim, da prevenção veio para ficar. Vai fazer parte de todas as administrações, de todos os governos. E você tem que ter uma política clara, prioridades bem definidas, diretrizes objetivas e você perseverar, perseguir para que a gente possa, quando da ocorrência do desastre natural, porque a gente não consegue evitar, outras chuvas vão acontecer, outras secas virão, mas quando elas vierem, vai encontrar
a população mais preparada, mais resiliente. Ministro, então vamos fazer, desculpe mais uma vez, nós vamos fazer mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Até já. O 3x1 está de volta. O nosso convidado de hoje é o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Participam também da conversa o professor de engenharia da UNB, Dikran Berberian, e a jornalista da Agência Brasil, Carolina Gonçalves. Nós vamos iniciar este terceiro e último bloco com mais um trecho do depoimento da professora da USP, Raquel Ronick. É uma obrigação do Estado brasileiro, nos seus 3 níveis de governo, atender aos desabrigados e não atender com solução provisória, mas com uma solução definitiva e que seja adequada. E moradia adequada não é 4 paredes e um teto. Ela também tem que ser adequada do ponto de vista do acesso que essas famílias vão ter à infraestrutura, à educação, a um meio ambiente saudável e, inclusive, a possibilidade de acesso às oportunidades de trabalho e emprego. Ministro, vamos dividir aí essa questão em 2 partes. A primeira questão, a urgência, né? Como socorrer de maneira a evitar mais sofrimento, mais mortes, doenças, as famílias que são atingidas por esses desastres naturais. Eles vão se repetir, cada vez eles terão proporções maiores do ponto de vista da chuva, das cheias, e a gente tem que tentar minimizar as consequências, né? E depois a gente fala um pouco mais sobre as coisas, as soluções definitivas para essas pessoas que vivem em situação de risco. Olha, Luiz Carlos, na realidade nós fizemos ao longo desses últimos 12 meses também um grande trabalho no sentido de que a gente esteja melhor preparado para, quando ocorrer o desastre natural, chegar com velocidade, chegar a tempo e a hora para socorrer e assistir as populações que foram afetadas. Uma das iniciativas foi trazer as Forças Armadas para mais próximo da Defesa Civil. Nós liberamos recursos para o Exército, para a Aeronáutica, para a Marinha, no sentido de eles melhores se equipar. Foram mais de 60 milhões de reais. E foram montados 5 unidades regionais das Forças Armadas no Sul, no Sudeste, no Nordeste, Centro-Oeste e Norte, onde tem hospital de campanhas, onde tem pontes, penses, equipamentos, veículos, helicópteros, tudo para assistir a população de forma mais rápida. Foi também montado a Força Nacional de Emergência, que é formada por voluntários do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de todos os estados da Federação Brasileira. Isso é uma equipe, nós temos uma equipe permanente de mais de 120 homens que podem ser transferidos de forma imediata em aeronaves da Força Aérea Brasileira para chegar ao local afetado e poder assistir de maneira mais expedita, de maneira mais rápida. A outra coisa que a gente também se deparava era a questão logística. Não sei se você se recorda, quando do episódio da região serrana, a solidariedade do povo brasileiro é muito grande. Então as pessoas começaram a doar alimentos, colchões, utensílios, materiais de primeira necessidade e não se sabia onde destinar aquele material. Ficava aquelas pilhas, seja em ginásios, em escolas, você não tinha como, digamos assim, receber a doação que vinha de todas as partes do Brasil e também a dificuldade de chegar com aquilo a quem estava precisando daqueles materiais, daqueles comidas, alimentos, enfim. O que é que fizemos? Estruturamos uma parceria com os Correios e nós temos agora também áreas de estocagem em centros regionais dos Correios para poder receber essas doações. Como também montamos um estoque de emergência mínimo, investimos 32 milhões de reais. Então hoje nós temos estoques no Rio de Janeiro, temos estoques em Porto Alegre, temos estoque em Belo Horizonte, em Brasília, para, no caso de uma necessidade, você então poder transferir esses materiais, esses insumos para acudir melhor à população. Então esse é um trabalho também que muitas vezes não aparece, mas é o trabalho de preparação e pronta resposta, que a gente também está investindo muito e aí a gente conta com o decisivo apoio das Forças Armadas Brasileiras.
Ministro, o governo já tem um mapa mais próximo da realidade de quais são as áreas de risco? O senhor estava falando de um mapeamento, mas já tem um diagnóstico mais aproximado da realidade do que vai precisar de uma intervenção e do que vai precisar de uma remoção de famílias? Já existe uma análise mais... Carolina, como eu falei, nós acabamos de concluir o mapeamento de risco feito pela CPRM em quase 400 municípios, já estão levantados. Deveremos concluir até o final desse ano todos os 800 municípios de mais elevado risco em todo o Brasil, em todas as regiões brasileiras. Vamos dar sequência com o que nós chamamos de mapeamento de intervenção, mas a gente sabe quantas pessoas moram em áreas de risco no Brasil, no Sul e no Sudeste. As defesas civis estaduais também já sabem. Isso tem permitido que as defesas civis tenham instalado uma série de sirenes nessas áreas que estão sujeitas a desmoronamento, deslizamento, para que, em ocorrendo, elas possam ser alertadas e saírem das suas casas para evitar que alguém venha a perder a sua vida. Nosso objetivo, o objetivo central da Política Nacional de Defesa Civil é evitar mortes. E o segundo objetivo é minimizar os prejuízos materiais. Então, todo um trabalho vem sendo feito e é um trabalho que tem que ser feito em parceria com governos estaduais, com governos municipais, e por isso é que lá vai levar tempo. Nós temos ainda muitos municípios que não estruturaram as suas defesas civis. Nós temos muitos estados que precisam ampliar os investimentos na sua própria defesa civil. E nós precisamos também, e aí a gente conta com o apoio dos veículos de comunicação, dos jornais, mudar a cultura. Nós temos que chegar com cartilhas nas escolas de primeiro e segundo grau. Nós temos que chegar com cartilhas nas associações de moradores. Estamos fazendo um trabalho junto com o Ministério da Saúde, que também tem uma Força Nacional de Emergência na Saúde, a Força Nacional do SUS, que nos ajuda. São mais de 1.000 servidores da saúde que podem ser mobilizados para que a gente possa usar os agentes comunitários de saúde e sensibilizar as comunidades em relação aos riscos. Agora, uma questão que eu acho que também é importante é a seguinte: nós assistimos isso agora em Montes Claros, em Minas, né? São essas enchentes que às vezes não matam ninguém, ou se tem casos de morte, é uma ou outra pessoa que é pega desprevenida na rua, não derruba as casas, mas destrói tudo que as pessoas têm. Porque as casas são inundadas, as pessoas perdem todos os móveis, roupa, tudo. E vamos dizer assim, numa enchente, tudo que as pessoas conseguiram reunir com a vida de trabalho vai na enxurrada. Mas o que o governo pode fazer ou vem fazendo para ajudar essas pessoas a reconstruir suas vidas, as suas casas? O que? Muito. Primeiro, a reconstrução de casas, o governo tem apoiado os estados e os municípios a recuperar as casas destruídas, a reconstruir em áreas seguras ou até reconstruir nas próprias áreas que foram afetadas. O governo tem aberto linhas de crédito, seja via o BNDES, seja via o Banco do Nordeste, que nós chamamos de crédito emergencial. Por exemplo, na região serrana, muitas atividades industriais, comerciais, muitas fazendas foram afetadas. Teve fazendas que perderam o solo completamente. Então, o governo investiu só ali na região serrana mais de 600 milhões de reais assistindo empresários, pequenas empresas, pequenos comércios, pousadas, hotéis, pequenas propriedades rurais que dependiam daquela atividade para a produção de leite. Enfim, então o governo tem sim também feito um enorme esforço para poder ajudar a quem de fato está sofrendo com o desastre natural. Um exemplo que eu posso dar é da seca, da estiagem no Nordeste. São mais de 12 milhões de pessoas afetadas pela seca. Nós só falamos de chuva, não falamos de seca. Não falamos de seca, apesar de que até nesses últimos dias começou a chover no semiárido. Essa é uma boa notícia. Mas o governo tem assistido, não só com o pagamento do Garantia Safra, como também com a Bolsa Estiagem. Portanto, tem recursos que são liberados diretamente para a pessoa que é afetada pelo desastre natural. Ministro, no caso das chuvas, a gente fica com foco sempre, a cobrança sempre no governo, no governo federal, os governos locais, mas tem uma responsabilidade nesses desastres que é da população. Existe algum tipo de investimento ou isso é
é uma atribuição dos governos locais para mudar a consciência das pessoas em relação a lixo, em relação a pequenas práticas ali que podem, lógico, áreas de risco, o perigo está estampado, mas aqueles pequenos, um saco que se joga no rio, que é uma prática comum. São as em boas alguns... práticas, na realidade No é sistema de incentivar... drenagem em particular. Tem que conscientizar. E tem que chamar realmente a responsabilidade do cidadão. Ele não pode jogar garrafa PET, balde, plástico, saco no sistema de drenagem, como bem o professor Luiz falou. Às vezes são pequenas enchentes que matam uma pessoa ou duas, mas que destrói a casa, etc. Além de construir em local baixo. Mas é essa prática, essa conscientização que eu acho que o governo vai fazer para que não se jogue esse tipo de coisa nas redes de drenagem. Se existir, se não existir, tem que fazer a rede de drenagem. Correto. Não, eu acho que esse não é um trabalho feito diretamente pelo governo federal, mas nós, lá na Secretaria Nacional de Defesa Civil, a gente articula muitos encontros, muitos seminários, com todas as defesas civis estaduais, a gente realiza pelo menos 2 encontros por ano, aonde essas questões são discutidas, como você levar a informação diretamente à população para que ela também possa ajudar. Se você não recolhe o lixo, se você entope os canais de drenagem de águas pluviais, você está contribuindo para que um desastre possa ocorrer de maior magnitude. Então, já se encontrou, inclusive, sofás dentro de redes de águas pluviais. Olha, eu tive o depoimento do MINC, lá do secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que fazendo a dragagem em alguns rios do Rio de Janeiro, se recolheu mais de 40 mil pneus usados, jogados dentro dos córregos. Né? Então você estreita a vazão, então vem a chuva, vem a inundação. Extravasa, vem a inundação. Então, todas essas sugestões que Carolina aqui aponta, de fato, têm que ser reiteradas, praticadas a nível do poder local. Ministro, mas sentando aqui na cadeira de quem ouve e vê o Canal 2, eu teria 2 perguntas. Uma, o professor levantou bem, que como cidadão, por que realmente o Exército, a Marinha, a Defesa Civil, o Bombeiro, não está atuando de forma mais efetiva para minimizar os problemas desse pessoal? Mas o senhor respondeu bem, já mostrou esses investimentos. Mas eu tenho uma outra pergunta que aflige a mim, que sou cidadão. Esse total de investimentos chega a 20 bilhões, que eu acho ótimo, até que enfim. Mas como e quais são as medidas e garantias de que esse dinheiro realmente vai chegar lá no tijolo? Quais são as garantias e medidas que o governo está tomando para que aqueles farejadores de verbas substancial do governo não seja desviado para campanha política, para interesses que não são a nossa do povo? Olha, essa pergunta me dá a oportunidade de falar de uma outra iniciativa importante, transparência e controle do gasto. No caso dos investimentos, isso está mais bem protegido, porque você tem os termos de compromisso, você acompanha através dos convênios que são celebrados, então os projetos têm que ser apresentados, avaliados, boa parte desses recursos é aplicado através da Caixa Econômica Federal, portanto, na parte dos investimentos em prevenção... Mas existe uma proteção contra o hiperfaturamento? Existe, porque os tribunais de contas atuam, a Contradoria Geral da União também atua, no sentido de a gente ter parâmetros de preço para todas as intervenções que são solicitadas. O grande problema que ocorreu na região serrana, ocorreu em outras regiões do Brasil, é a questão do dinheiro para assistência à população. Ocorre o desastre, todo mundo diz, cadê o dinheiro? Tem que ir o dinheiro. Então o dinheiro tem que chegar rápido para acudir a população. E é neste momento em que tem que mandar o dinheiro com rapidez e com velocidade que alguns políticos inescrupulosos terminam, digamos assim, aproveitando a oportunidade para poder promover ou praticar o desvio do dinheiro público. O que é que nós fizemos? Nós tivemos uma bela iniciativa que foi a instituição do cartão de pagamento da Defesa Civil Nacional. Todo o dinheiro para assistência à população, que é o dinheiro que vai para comida, para o remédio, para a compra da água mineral, para o cobertor, do colchão, para a gasolina, para abastecer os carros da prefeitura, para que as máquinas possam iniciar o processo de limpeza, tudo vai através do cartão. E o cartão está linkado com o portal de transparência da Controladoria Geral da República. Então, nós
Já temos mais de 400 municípios que estão utilizando o cartão, mais de 17 estados. Esse dinheiro de assistência por ano mobiliza recursos da ordem de 400 milhões. E essa iniciativa do Ministério da Integração foi reconhecida pela ONU como uma das maiores iniciativas de transparência na aplicação de recurso público numa reunião realizada na África do Sul o ano passado. E o Brasil está concorrendo, dentro do programa das Nações Unidas de Governo Aberto, está concorrendo com essa iniciativa, a introdução do cartão de pagamento de defesa civil, como uma das boas experiências de transparência e de controle do gasto público. Portanto, nós estamos procurando avançar para ir fechando essas portas que o professor acabou aqui de destacar. Ministro, nós vamos ter que encerrar. O tempo acabou. Nós agradecemos a participação do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, também do professor de Engenharia da Universidade de Brasília, Dikran Berberian, e da nossa colega jornalista da Agência Brasil, Carolina Gonçalves. Até a próxima sexta-feira, boa noite, com mais um 3 a 1. Até lá.